Fala galera, fala turma! Estudando para o concurso público da Unesp. Estatuto da Universidade Estadual Paulista. Questões cobradas em prova anterior. O cargo assistente administrativo 2, área de atuação triagem, emergência e documentação, mas independentemente do cargo. Tudo bem, vamos estudar o Estatuto. E neste vídeo também estudaremos um pouco sobre o Regimento Geral da Unesp, porque ambas as legislações são de suma importância para a Universidade Estadual Paulista e elas se conversam. Sim, o que está escrito no Estatuto, algumas vezes você vê lá no regimento, muitas coisas lá no regimento, estavam no regimento, deixaram de estar lá porque estão no Estatuto, ok? Uma legislação não colide com a outra. Então você vê a primeira questão em tela aqui. E aí, olha o tamanho da questão. De acordo com o Estatuto da Unesp, a Unesp poderá atribuir títulos de... Quem estuda o regimento, quem estuda o Estatuto, sabe que está escrito lá sobre títulos. Mas não estamos falando de título de doutorado, de mestrado, livre docente, não. São aqueles títulos, professor emérito, professor honorário, professor ou doutor honoris causa, Fábio. Está lá no regimento, está lá no estatuto, especialmente no estatuto. No regimento, nós até vemos falar do título de professor emérito, mas vamos resolver a questão, a princípio, pensando apenas no estatuto. Então você lê esta questão na sua prova, imagine-se. Até muita gente se assusta, olha o tamanho, e se perde. Muita gente se perde em detalhes que não importam. Primeiramente, vou mostrar para você como é que se mata rapidamente essa questão. Você estudou o Estatuto e lá você vê sobre isso aqui, ó, 2/3, 1/3, metade. Então você vê que nas alternativas a banca, digamos, brincou, entre aspas, com isso, com porcentagem, né? Ou melhor, com frações. 2/3, 1/3, metade. Será que existe 3/5? Não. Vamos pensar então com calma. Se você estudou o Estatuto da Unesp, eu já digo de cara para vocês. Você eliminaria a alternativa E. Não tem isso de metade. Então já vamos riscar. Você eliminaria também a alternativa D de dado. Não tem isso de metade. Você eliminaria a alternativa C. Não tem isso de 1/3. Pelo menos não quando pensamos, estudamos, raciocinamos a respeito dos títulos. Estamos sendo assertivos. 2/3? Opa! Estou em dúvida ou posso ter certeza, mas eu vi muitas vezes a menção desta expressão aqui. 2/3 para lá, 2/3 para cá, resolve assim, com 2/3. Ok? E a alternativa A foge das demais nesse sentido. Não falou se é 1/3, metade ou 2/3. Então vamos começar agora o estudo. Aqui da questão, sabendo que eliminamos, por termos estudado, alternativas C, D e E. Olha só que rapidez. Fábio, você não leu as alternativas. Tá bom, vamos ler. De acordo com o Estatuto, a Unesp poderá atribuir títulos de A. Professor emérito a professores não pertencentes à Unesp que tenham alcançado posição eminente no ensino e na pesquisa. B. Professor honorário a professores ilustres ou cientistas ilustres não pertencentes à Unesp que tenham prestado relevantes serviços à ciência ou à cultura com a aprovação de 2/3 da totalidade dos membros em exercício do Conselho Universitário. C. Professor emérito a seus professores aposentados que tenham alcançado posição eminente no ensino com a aprovação de 1/3 da totalidade de membros em exercício do Conselho Universitário. D. Professor honorário a seus professores aposentados que tenham alcançado posição eminente na pesquisa com a aprovação de metade da totalidade dos membros em exercício do CO. E. Doutor honoris causa a personalidades que se tenham distinguido pela atuação em prol das artes, das ciências, da filosofia, com a aprovação de metade da totalidade de membros em exercício do Conselho Universitário. Então, lá na prova, imaginando esta questão, lá no seu caderno de prova,
Se você ficar olhando tintim por tintim cada alternativa, pode ser que haja uma confusão em mente e você erre a questão. Se você for resolver essa questão do jeito que estou falando, muito provavelmente você não erraria. Por quê? Você estudou o estatuto, fala de 2/3, fala de 1/3, Fábio, não me lembro. Talvez uma vez, duas, três. Fala de metade? Opa, também não lembro, Fábio. Falou alguma vez? Mas 2/3 você guardou. Então, você teria, olha aqui, um prenúncio de que talvez a alternativa B de bola estivesse certa. Mas a definição do título de professor honorário é para professores e cientistas ilustres não pertencentes ou então pertencentes à Unesp? É uma pergunta. Que tenham prestado relevantes serviços à ciência e à cultura? Fábio, eu li isso lá no estatuto, mas precisa do cuidado. Porque você vê, na alternativa A, fala de ter alcançado posição eminente no ensino e na pesquisa. Na alternativa D, a alternativa A fala de professor emérito. Na D de dado, fala de professor honorário. E falou a mesma coisa, alcançado posição eminente na pesquisa. Não falou ensino, mas começa a confundir a nossa mente. É professor emérito ou é professor honorário? E precisa saber, galera, isso aqui já foi cobrado em prova de concurso público da Unesp. Não só uma vez, duas, pelo que eu me lembro. Doutor honoris causa. Seria para personalidades que se tenham distinguido pela atuação em prol das artes, das ciências, ou doutor honoris causa seria para aquelas pessoas que tenham alcançado posição eminente na pesquisa e no ensino, ou doutor honoris causa que tenham aquelas pessoas prestado relevantes serviços à ciência e à cultura. Olha a confusão. Mas se você partisse do princípio de observar aqui, metade, 1/3, 2/3, você ficaria, por eliminação, apenas com alternativas A e B. E aí você vê a alternativa A, professor emérito. É para professores que não pertencem ou não pertenceram à Unesp? Será? Não. Porque você vê o não aqui e você vê o não na alternativa B. Será que existe erro em uma das alternativas? Só pode ser A ou B. Vamos à fundamentação para dirimir, acabar com a confusão. Lá no artigo 101 do Estatuto da Unesp diz que, com aprovação de 2/3 da totalidade dos membros em exercício do CO, Conselho Universitário, a Unesp poderá atribuir títulos de. Você vê, são 3 títulos. Professor emérito, professor honorário, doutor honoris causa. Então, lembre-se, não existe o título de professor honoris causa, como o Fábio quase falou ali no começo do vídeo. Não existe professor honoris causa, ok? Não tem também doutor emérito, doutor honorário. Não confunda os nomes. Professor pode ser professor emérito e professor honorário. E doutor honoris causa. Dito isso, você observou 2/3 da totalidade dos membros do CO. Beleza. São 2 títulos de professor, emérito, honorário, e um título de doutor, honoris causa. O emérito é para professores aposentados da Unesp e que tenham alcançado eminente posição no ensino e na pesquisa. Beleza. Agora, professor honorário é para professores, é para cientistas ilustres, mas não pertencentes à Unesp e que tenham prestado relevantes serviços à ciência ou à cultura. Já doutor honoris causa é para personalidades que se tenham distinguido, seja pelo saber, seja pela atuação em prol das artes, das ciências, da filosofia, das letras, da promoção dos direitos humanos, da justiça social, dos valores democráticos ou do melhor entendimento entre os povos. Então aqui apenas um parêntese, ou abrindo parênteses, sei lá como se diz essa expressão. Você já ouviu falar que o presidente Lula, do Brasil, fala que tem o título de doutor. Ok, foi o título de doutor honoris causa que ele recebeu. Ele não recebeu o título de professor honoris causa.
Ele não recebeu o título de professor emérito, professor honorário. Ele recebeu o título de doutor honoris causa. Porque na definição você vê, não é para professores, não é para cientistas, nem mesmo professores aposentados, nem da Unesp, nem de fora da Unesp, mas para personalidades que se tenham distinguido. Inclusive no YouTube, você encontra lá que Rolando Boldrin, que apresentava um programa na TV Cultura, eu acho que também na TV Globo, Rolando Boldrin recebeu título doutor honoris causa pela Unesp. Você encontra no YouTube. Acho que vou deixar na descrição do vídeo, só para você ver e matar a curiosidade. E lembrar-se, opa, Rolando Boldrin era professor da Unesp? Era professor de fora da Unesp? Não sabemos, pelo menos eu não sei. Sabemos que ele era apresentador de TV, uma referência, ok. Mas então ele recebeu o título de doutor honoris causa. Não recebeu título de professor emérito, nem de professor honorário. O emérito é para professor aposentado da Unesp. O honorário é para professor ou cientista de fora da Unesp. Guardou? Olha só o artigo 102. Diz que as congregações, por 2/3 da totalidade dos membros em exercício, as congregações poderão também atribuir o título de professor emérito da unidade a seus professores aposentados que tenham alcançado grau eminente no ensino e na pesquisa. Espera aí. Quem é que atribui o título de professor emérito? É o Conselho Universitário? Conforme estudamos aqui, o artigo 101, com a aprovação de 2/3 da totalidade dos membros em exercício do Conselho Universitário. Aí a Unesp vai atribuir título de professor emérito aos seus professores aposentados, mas o artigo 102 diz que as congregações, também por 2/3 da totalidade de seus membros, poderão atribuir o título de professor emérito, mas vejam a diferença. No inciso 1º do artigo 101, professor emérito aos professores aposentados da Unesp inteira, de qualquer unidade. E o que é unidade, Fábio? Unidade universitária. Então, a Unesp possui 24 campos. Eu acho que 34 unidades universitárias. O que é uma unidade universitária? Ou é uma faculdade, ou é um instituto. Tá bom? Guarde isso. São unidades universitárias lá de toda a Unesp. Ok? Eu tenho a Unesp inteira, que possui 24 campos. Dentro destes 24 campos da Unesp, campos universitários, eu tenho as unidades universitárias. Um campus universitário da Unesp pode ter ali uma faculdade, ou 2 faculdades, ou uma faculdade e 2 institutos, ou um instituto e 3 faculdades. Consiga distinguir a Unesp inteira, o campus universitário e a unidade universitária, para você entender melhor o que diz o artigo 102. Então, lá numa faculdade da Unesp, que é uma unidade universitária, tem a congregação. A congregação dessa faculdade da Unesp pode atribuir o título de professor emérito da sua faculdade. Ok? Faculdade de Medicina Veterinária. Tem lá a congregação. Existem os professores dessa Faculdade de Medicina Veterinária, que é uma unidade universitária da Unesp. Assim que eles se aposentarem, ou depois de tempo de aposentadoria, a congregação dessa Faculdade de Medicina Veterinária pode atribuir título de professor emérito da sua Faculdade de Medicina Veterinária. A congregação da Faculdade de Medicina Veterinária não pode atribuir o título de professor emérito para um professor da Faculdade de Odontologia. Tá entendendo? Guardou? Então a congregação pode atribuir o título de professor emérito, sim, mas da sua unidade universitária. Ou seja, da sua faculdade ou do seu instituto. Agora, o conselho universitário, ele pode atribuir o título de professor emérito aos professores aposentados, aos seus professores. Quais? De qualquer unidade universitária da Unesp, de qualquer faculdade, de qualquer instituto. Tá bom? Então você conseguiu compreender o conselho universitário, professor emérito, para qualquer professor aposentado da Unesp inteira. Ok? E observem
que tenham alcançado grau eminente no ensino e na pesquisa. Você lê aqui no artigo 102 e no inciso 1º do artigo 101, você lê que tenham alcançado posição eminente no ensino e na pesquisa. Grau ou posição, a mesma coisa, são palavras sinônimas, beleza? Pelo menos neste contexto. Tá gostando do vídeo? Vamos ainda interpretar mais a questão. Então, nós falávamos, professor emérito é para professores não pertencentes à Unesp? Meu Deus, acabamos de falar diversas vezes, explicamos sobre artigos 101 e 102 do Estatuto da Unesp, que fala do professor emérito. A Unesp inteira, por meio do Conselho Universitário, pode atribuir o título de professor emérito para professor aposentado de qualquer faculdade ou instituto ou unidade universitária da Unesp. Então, não é para professores não pertencentes à Unesp. Não, é para professores da Unesp, que se aposentaram na Unesp. Ok? Beleza? Aí, ó. Qual a resposta, então, para a questão, Fábio? Vamos lá, tá aqui a fundamentação. Vamos lá, tá aqui, ó. B, professor honorário para professores e cientistas ilustres não pertencentes à Unesp. Aí sim, professor honorário é para professor de fora da Unesp. É para cientista de fora da Unesp. Professor ilustre, cientista ilustre de fora da Unesp. Guarde, emérito, professor da Unesp, de dentro da Unesp. Honorário, professor de fora, não pertencente à Unesp. Então, destaquei aqui o não, porque aqui sim está certo este advérbio de negação. Resposta para a questão alternativa B, e nós vemos a fundamentação. Está aqui, ó, inciso 2º do artigo 101 do Estatuto. Professor honorário para professores ilustres, cientistas ilustres, não pertencentes à Unesp, que tenham prestado relevantes serviços à ciência ou à cultura. Professor emérito, a congregação pode atribuir o título para qualquer professor aposentado de toda a Unesp? Não, mas só para os aposentados de sua faculdade ou de seu instituto. Por isso diz professor emérito da unidade universitária. Ok? Você vê no Regimento Geral da Unesp, artigo 40, inciso 30, que diz: cabe à congregação conceder e outorgar títulos de professor emérito nos termos do Estatuto. Por que nos termos do Estatuto? Porque o Estatuto, primeiro, ele explica, precisa de 2/3 da totalidade dos membros em exercício da congregação. É isso que explica para a gente o Estatuto da Unesp. E aí você aprendeu, nos termos do Estatuto, é por causa dessa explicação, 2/3 da totalidade dos membros em exercício lá na congregação. Então pode sim a congregação de uma faculdade ou de um instituto conceder e outorgar títulos de professor emérito para os seus professores aposentados de sua faculdade ou de seu instituto. Ok? Ficou claro? Você vê como o artigo 40 do Regimento Geral da Unesp, ele é explicado pelo artigo 102 do Estatuto da Unesp. Eu não falei que as duas legislações conversam? E lembram-se do começo do vídeo? Quando você assertivamente vai resolver a questão, esse monte de coisa aqui, ó, lá na sua prova, procure já o erro de cara, o que salta aos olhos. Eu estudei o Estatuto, eu sei sobre os títulos, eu guardei professor emérito, professor honorário, honoris causa é doutor, e aí eu sei 2/3, eu guardei. Então você olhava na prova, 2/3, vi na alternativa B. Olha que legal. Na C, eu vi 1/3, eu riscava a alternativa C. Eu nem leria, olha, eu mesmo, eu não leria nada do que está escrito. É isso daqui mesmo, aos professores aposentados, o emérito? De fato é. Ok, mas eu nem me preocuparia, porque eu já vi que está errado. Não é com a aprovação de 1/3 da totalidade dos membros. Ok? Mesma coisa, alternativa B, não é metade. Não é metade. E é isso que continuamos conversando aqui na questão. Observe aqui, ó. Lá no Estatuto da Unesp, fala de 1/3? Fala apenas uma vez. No artigo 105,
diz que a unidade universitária, que é uma faculdade da Unesp ou é um instituto da Unesp, ela só constituirá sua congregação quando ela tiver, no mínimo, 1/3 dos seus departamentos implantados, com os respectivos conselhos instalados nos termos deste estatuto. Olha que legal! Então, a unidade universitária ela só pode constituir a sua congregação, não é verdade? O colegiado mais importante de uma faculdade ou de um instituto, quando tiver, no mínimo, 1/3 dos seus departamentos implantados e com os respectivos conselhos, ou seja, conselhos de departamento ou conselhos departamentais instalados de acordo com o que está estabelecido no Estatuto da Unesp. E olha que legal, o artigo 18 do Estatuto da Unesp diz que, por exemplo, são atribuições do CO, Conselho Universitário, inciso 3º, alterar o Estatuto da Unesp e o Regimento Geral da Unesp por decisão deliberação de 2/3 da totalidade de seus membros em exercício. Guarde toda essa expressão em mente. Lá no Estatuto da Unesp, 2/3 da totalidade de seus membros em exercício. 2/3 da totalidade dos membros em exercício do Conselho Universitário. 2/3 da totalidade dos membros em exercício da congregação. É isso que você vai ver repetidamente nesta legislação, o Estatuto da Unesp. Nós não vemos 1/3 da totalidade dos membros. Não. Quando falou de 1/3, falou lá no artigo 105 de 1/3 de departamentos, para que a unidade universitária possa constituir a sua congregação. Ok? Quando falamos de membros em exercício, totalidade de membros em exercício do CO, da congregação, nós guardamos 2/3. Vai ser legal. Esse vídeo está valendo a pena. Já deixou um like? Agradeço e inscreva-se no canal para mais vídeos como este aqui. Lá no Regimento Geral da Unesp, nós vemos a menção: o presente Regimento Geral somente poderá ser emendado ou reformulado por maioria de 2/3 da totalidade dos membros do CO. Observe como as redações são um pouquinho diferentes, mas o que você vê no artigo 18 do Estatuto da Unesp está aqui também no artigo 176 do Regimento Geral da Unesp. Por quê? Neste artigo 176 do Regimento diz que o Regimento Geral da Unesp ele só pode ser emendado ou então reformulado, que é o mesmo que alterar o Regimento Geral da Unesp. Quando? Por maioria de 2/3 da totalidade dos membros do CO. 2/3 da totalidade dos membros em exercício do Conselho Universitário. Ou como está escrito aqui, ó, por deliberação de 2/3 da totalidade de seus membros em exercício. Tanto no regimento quanto no estatuto fala que alterar o Regimento Geral da Unesp, seja por emenda, seja por reformulação, eu dependo da decisão de 2/3 da totalidade dos membros em exercício do Conselho Universitário. Ok? Conseguiu guardar? Bastante importante. E nós vemos ainda no Regimento Geral da Unesp, lá no artigo 170, a menção da palavra metade. Colegiados e comissões da Unesp só poderão funcionar com a presença da metade e mais um de seus membros, salvo casos de terceira convocação. Por que eu trouxe esse artigo 170? Porque não basta só decorar 2/3, 2/3, 2/3. Olhei na prova, apareceu metade, é o risco, está errada a alternativa. Não! Se fosse uma questão de Regimento Geral da Unesp, vamos pensar juntos. Está lá a questão. Colegiados e comissões da Unesp só poderão funcionar de acordo com o Regimento Geral da Unesp, 2 pontos, com 1/3 dos membros em exercício, com a totalidade dos membros em exercício, com a metade dos presentes, com 2/3 dos membros em exercício. Olha que confusão. Olha o risco de perder uma questão simplesmente porque decorou 2/3, 2/3, 2/3. Nem sempre. Você viu aqui. Metade, neste caso aqui do artigo 170 do regimento. Você viu também 1/3, artigo 105 do Estatuto da Unesp. Mas é claro que 2/3 é um número mágico. É muito repetido nas duas legislações. E o Estatuto da Unesp, ele não apresenta nenhuma menção da palavra metade.
Então, se a sua questão lá na prova é sobre estatuto da Unesp, pelo menos eu não achei, eu procurei. Metade disso, metade daquilo, metade dos membros, metade... Não, eu não vi, eu não achei. Você achou? Se achou, escreva nos comentários, por favor. Vamos interagir. Então guarde. Pensou em estatuto da Unesp? É 2/3 para todo lado. E lá no artigo 105, fala de 1/3 dos departamentos implantados. Beleza? Metade no estatuto, Fábio? Eu não achei. Vamos lá. Gostou do vídeo? Em outro vídeo faremos nova questão. Valeu então, bons estudos até aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma.